Pessoal, bom dia. Estamos aqui na 15ª aula. Nós ainda estamos no regime de aula remota, lembrando que é diferente de aula por ensino à distância, completamente diferente, né? O método é diferente, a administração da aula é tudo diferente. Então nós estamos aqui em Física 1, né, para as turmas de Engenharia do campus de Várzea Grande. Tá? Então nós vamos hoje trabalhar com alguns exercícios, né? Porque nós comentamos sobre as forças e agora hoje nós vamos trabalhar com exercícios. Então todos estão convidados a nos acompanhar nessa manhã de hoje. Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então. Vou compartilhar a tela com vocês e vamos lá. Não se esqueçam de se manifestar. Sempre muito importante a manifestação de vocês. Deixa eu só preparar aqui tá certo. Como eu estou compartilhando a tela, então pode ser que vocês vejam alguma coisa diferente. Aí, tá tudo certo? Vocês estão vendo a tela, né? Ah, então tá bom. Beleza. Então vamos aplicar já com atritos também, né? Então nós vamos agora trabalhar alguns exercícios. Vamos lá. Opa, ficou meio ruim aqui porque eu dei uns Ctrl C, Ctrl V e já não estava legal, né? Então vamos lá. Bom, vamos então contextualizar. A contextualização então é o seguinte: uma força horizontal de 100 Newton arrasta um bloco. Deixa eu só pegar aqui um bloco de 12 kg por um plano inclinado sem atrito que faz um ângulo de 25 graus com a horizontal. Qual a força que o plano inclinado exerce sobre o bloco? Então, é um exercício típico de plano inclinado, sem atrito nesse primeiro caso aqui. Ele faz um ângulo de 25 graus com a horizontal. Então vamos trabalhar com 25 graus. Cadê? 25 graus com a horizontal. Vamos pegar um objeto qualquer aqui, porque nós ainda estamos trabalhando com partícula, não estamos trabalhando com corpo extenso. Tá? Mas então a gente vai representar como partícula. 30 graus. Opa, por que não está? Ah, não é 30 graus, não. É 25. Eu vi que não estava casando, né? Agora sim. E a rampa, ela tem 25 graus. Por enquanto nós vamos representar como θ. Tá? Então o ângulo θ. A força que é aplicada sobre esse objeto é uma força horizontal. Então percebam que o exercício ele deixa claro para nós que a força aplicada sobre o objeto é uma força horizontal. Então está aqui a força horizontal. Né? De módulo, a intensidade dessa força é 100 Newton. Ele diz a massa do bloco, tá? 12 kg, não é força. 12 quilos, como a gente costuma falar, não é força. 12 kg é medida de massa por um plano inclinado sem atrito, que faz um ângulo de 25 graus. Então, a intensidade da força é 100 Newton. A massa do objeto
é 12 quilogramas, o K é minúsculo. Ah, professor, meu K minúsculo é assim. Não tem problema, gente. O importante é colocar K minúsculo. Força e o ângulo é 12 graus. 12 graus. Eu li o 12 quilogramas. 25 graus. Tá? Só para a gente ter uma ideia da inclinação do plano, me responda uma coisa. Quantos graus tem a subida mais íngreme que você já viu de carro? Que você já subiu ou desceu com carro? Ou que você já viu um carro subindo ou descendo? Quantos graus vocês acham que tem? Olinda, quanto, Miguel? Cuiabá tem umas ruas bem inclinadas também, né? Não precisa pesquisar não, gente. Vamos fazer por estimativa. Leonardo falou 45. Interessante, né? É uma pergunta bem interessante. Porque a gente não costuma ter ideia assim da inclinação das ruas que a gente anda. Quase. Vixe, não, tem sim. Né? Tem algumas, inclusive, 60 graus, o Miguel falou, 60 graus. Tem jipeiro, por exemplo, né, murcha o pneu para passar por... O Pedro, para de mentir. Ai, ai. O jipeiro murcha o pneu para sair de atoleiro, né, para subir inclinações muito intensas. Gente, um carro acima de 11, 12 graus, ele tem que subir de ré, senão ele não sobe. Tá? Então as ruas que nós estamos acostumados não passa de 10, 11 graus não, viu? Não passa disso. Normalmente você vai encontrar ruas assim com inclinação de 5 graus, 6 graus, não passa disso não. De ré, por causa da marcha, né? A marcha, Rafael, é mais forte, né? Você tem que subir de ré, como dizem. Em primeira não vai não. Não vai nem... Ré é uma marcha mais forte, né? Aí sobe. Inclusive, se vocês estiverem numa subida e estiver cansando, sabe como que você faz para não cansar muito? Você sobe de ré. Sobe de costas. A pé. Sobe de costas. É muito mais fácil. É verdade. Pode fazer. Duvida? Vai. Pode ir, é sério. Eu fazia isso. A minha cidade, Itapetininga, tem uma rua lá que vai para Vila Bart, que ela é muito inclinada. Tanto é que hoje a prefeitura arrumou e hoje ela faz curvas para poder subir. Né? Então, mas ela era mais íngreme ainda, né? Agora diminuíram, né, para fazendo você andar mais. Então ela sobe em curvas hoje. Mas quando eu era moleque era uma ladeirona mesmo. E eu subia de costas. Faz a experiência, Rafael. É interessante. O sentido de você subir de costas é que você não faz esforço no tendão. Quando você sobe de frente, você inclina muito o pé para cima. E aí você força muito o tendão. Quando você sobe de costas, você não força, porque daí o pé fica para baixo. Entendeu? Então você sobe de costas, então o tendão ele não é acionado como você subindo de frente. Né? Inclusive, corre-se o risco de ruptura de tendão, dependendo de como você sobe. Né? Quem tem um tendão um pouco mais... já com alguma sequela, alguma lesão, pode romper o tendão numa subida, se não tomar cuidado. Claro que isso aí é um caso raro, né, de acontecer, mas acontece. Agora sobe de costas para você ver. Então, é uma subida
né, de um carro subir é no máximo 12 graus, 11 graus. Não vai passar disso, não. Então você pode ir para essas ruas que tem em Cuiabá, você pode ir nessa rua de Olinda, né? Você vai encontrar em Minas Gerais, que tem muita ladeira também, 11 graus, 12 graus, não vai passar disso não. Aqui em Cuiabá, 5 graus. Como é que você faz para medir? O que vocês acham? Como é que você faz para medir quantos graus tem uma subida? Pega uma subida aqui de Cuiabá, ou de onde você estiver, não sei onde você está, né? Mas pega uma subida aí. Ladeira da Misericórdia. Ave Maria. São Paulo tem muitas ladeiras, né? Você vai para os bairros assim, nossa senhora. Eu morava numa ladeira. Eu morava numa ladeira em São Paulo. E não era muito íngreme não, mas nossa senhora. E qual o referencial? Aí que tá, Giovana. Qual o referencial que a gente pega para poder medir? As construções hoje não, sempre, né? As construções, Botucatu, Miguel, Botucatu era, nossa, eu conheço Botucatu também, tenho amigos bons lá. A, a forma que você faz é o seguinte: os prédios, as casas, elas são feitas para ser planas. Você não vai morar numa casa inclinada, né? A USP tem uma casa inclinada de experiências, tá? Mas as casas, elas são feitas para ser planas. Então você consegue ver as casas com a estrutura delas faz o para ser plana. Se você olhar na sarjeta, na, 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 no meio fio, você consegue ter uma noção da inclinação da rua. Então, se você estiver subindo uma ladeira, mesmo que seja de carro, se você olhar não para frente, você não pode ser o motorista, tá? Pelo amor de, você não pode ser o motorista. Você você vai olhar do lado, você olha de lado, você olha para a sarjeta, na lateral, e não para cima nem para baixo, mas na sua esquerda ou na sua direita. Se você olhar para a sarjeta, você tem uma noção de qual é a inclinação daquela rua. Você tem uma noção muito boa. Justamente tendo como referência, a Giovana, né, que a Giovana falou do referencial, tendo como referência as construções, as casas, os prédios, enfim. Se você olhar então nas construções, comparar com a sarjeta, você vai ter ideia do ângulo da rua. E você vai ver que não é muito grande, não. Isso pega. Não precisa, né? Se você pode calcular com passo, mas se tiver transferidor, melhor, né? Você pode com palmo, né? Isso é uma outra coisa, né? Interessante. Vocês, engenheiros também, saberem quanto mede o seu passo, quanto mede o seu palmo, né? Então, você saber essas medidas pode ser interessante para você fazer estimativas muito boas. Enfim, é isso aí. Bom, então voltando aqui para o exercício, então nós temos aqui as medidas, né? Nós temos aqui o plano inclinado, né? Opa, com o objeto no local. Então agora nós vamos proceder com o cálculo. Né? Então vamos calcular o que ele pede. Tá? Então vamos lá. Ctrl C, está feito, tá? Se vocês olharem aqui, ele está todo feito, mas eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês, junto com vocês. Esse objeto, então, vamos aumentar ele um pouco. Ele vai, vamos colocar as outras forças as outras forças que atuam nele. Nós temos a força peso e a força normal, tá? Deixa eu colocar aqui.
Ok, então estão aí. Como não tem atrito, então nós vamos considerar somente a força peso e a força normal. Então lembra que vamos fazer o diagrama de corpo livre desse sistema que nós estamos trabalhando, né? Então vamos lá. Bom, então temos aqui os... Veja que eu vou escolher o X para baixo. Poderíamos escolher o X para cima? Poderíamos, mas eu vou escolher ele para baixo. Por quê? Porque a tendência desse objeto é descer, tá? Como é descer, então eu vou colocar X para cá para qualquer grandeza física que a gente tiver, aceleração, posição, velocidade, vão ser positivas nesse sentido de X. E agora nós vamos colocar as forças atuando nesse objeto no diagrama de corpo livre. Tá? Então nós temos a força peso, a força F e a força normal. Então nós temos aqui a força F, a força normal e a força peso. Bom, o ângulo de inclinação nós chamamos de θ por enquanto. Tá? Então esse ângulo aqui é θ e esse ângulo aqui é θ. Não, Giovana, é uma escolha sua. A Giovana perguntou se tem sempre que fazer o diagrama dessa forma. Não precisa. O diagrama, ele é feito, você que escolhe como que você vai fazer. O conselho que eu dou é para que você escolha o X no sentido do movimento. Então, se a tendência de movimento é para baixo no plano inclinado, então coloca o X para baixo. Se tiver uma força atuando para cima que você que você estima que vai fazer com que o objeto suba, então põe o X para cima. Ah, mas e se eu fizer ao contrário? Não tem problema não. Você vai achar uma aceleração negativa. Quer ver? Vamos fazer esse teste, essa experiência. Eu vou colocar o X, ao invés de colocar o X para baixo, eu vou colocar o X para cima, tá? Então, deixa eu tirar daqui também. Aqui. Vamos colocar o X aqui para cima e para a gente ver como que vai ficar. Então pode ver que primeiro vamos escrever a força F, né? A força F, ela vai ser escrita como Fx na direção Y mais Fy na direção J, sendo que Fx é positiva e é no sentido de x positivo. Então, vamos colocar aqui como sendo... Eu acho que nesse caso vai dar até positivo, viu? Tá? Então, nós vamos escrever Fx como F cosseno de θ, porque o Fx é o cateto adjacente. E Fy vai ser negativa. Então, nós vamos escrever
representar, melhor dizendo, Fy. Aqui, tá? Então, Fy é igual a menos F seno de θ. A gente colocou o x para baixo, porque aí o nx fica positivo. Não, aqui nós não vamos ter nx, Miguel, porque o n ele já está na... Se você observar, o n ele já está em y. Tá? Então, nesse caso aqui, o vetor n é n na direção j. Tá? A componente aqui já é a própria intensidade da força normal. Tá? Nós vamos ter que projetar F e P. Certo? Ok. Bom, então essas são as componentes da força F. Da força P, o P também vai ser escrito como Px na direção x mais Py na direção j. Então, o Px, nós vamos ter uma componente x do peso e vai ser negativo, porque o x está para cima. Então, Px vai ser igual a menos P seno de θ. E o Py também é negativo, tá? E vai ser aqui. Então, esse aqui é o Py. Então, Py é igual a menos P cosseno de θ. O θ nós conhecemos, o P nós conhecemos, o F nós conhecemos, então tá tudo certo aqui para nós. Bom, agora que a gente já fez o diagrama, já usou a imagem, já tem todos os elementos, eu vou agora diminuir essa imagem e essa aqui também, para a gente poder trabalhar, porque agora a gente já tem tudo que a gente precisa. Tá? Então eu vou diminuir aqui, deixar aqui, e agora nós vamos trabalhar com as equações. Veja que na direção x, nós temos a direção x, então nós vamos olhar somente nesse eixo x. E depois nós vamos olhar só no eixo y. Então no eixo x nós temos a componente da força F na direção x e a componente da força peso na direção x. Então a força resultante na direção x vai ser Fx menos Px é igual a massa do objeto vezes a aceleração na direção x. Lembrem-se do seguinte, gente. Lembre que eu coloquei massa vezes aceleração porque a massa é constante. E na direção y agora, olhando somente na direção y, nós vamos ter força normal menos Fy menos Py igual a massa vezes aceleração na direção y. Tá? Essas são as equações que nós temos que trabalhar. São essas daqui as equações que nós temos. É claro que nós vamos agora escrevê-las e eu vou mostrar para vocês um cuidado que a gente tem que ter. Tá? Então, quando nós escrevemos x, nós vamos escrever fx. Quem é fx? É f cosseno de θ. Aí tem menos px. Menos px. Mas observem que o px nós escrevemos como menos p seno θ. Tá? Então nós vamos colocar menos p seno de θ. Não é para escrever desse jeito.
Por que não? Porque nós já consideramos o sinal aqui. Quando nós colocamos o sinal negativo, nós estamos... opa! Cadê? Aqui. Quando nós colocamos o sinal negativo, nós estamos dizendo que essa força, a componente x da força F, menos essa daqui, porque essa menos essa atuando no objeto. Então, se nós formos olhar aqui na figura, nós vamos ter essa força aqui menos essa componente. Então, vai ser essa componente é Fx menos essa componente aqui. Então, uma componente menos a outra. Então, nós já consideramos Giovana. Então, nós já consideramos o sinal. Então, eu vou escrever como f cosseno de θ menos px, que vai ser p seno de θ. E isso sim é massa vezes a aceleração. E na direção y, nós vamos ter normal menos f seno de θ menos p cosseno de θ, que é igual a zero. Por que eu coloquei ax como a e massa vezes aceleração na direção y como zero? Porque eu já estou considerando que só tem aceleração na direção x, tá? Então eu já fiz essa consideração. Então veja que agora nós já temos aqui elementos para a gente utilizar nas equações e poder fazer a interpretação devida do problema. Eu vou carregar isso aqui para outra página para a gente olhar somente para o cálculo agora e depois a gente faz a interpretação. Tá? Deixa eu buscar esse aqui. Esses são os valores, né, que nós temos. Então, agora, se nós substituirmos os valores... Aliás, antes de substituir os valores, aqui depende muito de vocês. Vocês querem fazer o quê? Vocês já querem substituir os valores nas equações ou querem terminar e depois substituir os valores? Tá, então vamos substituir os valores. Então, a equação x, substituindo os valores, ela vai ser, o ângulo é 25, então vai ser cosseno de 25 vezes a força, que vai ser 100. Então vai ser 90,63. Cuidado, tá? A calculadora de vocês... tá. A calculadora de vocês traz ponto no lugar de vírgula, porque ela é em outra linguagem, tá? Em outra língua. Então, toma cuidado, tá? É vírgula. Menos P seno de θ. Então, vai ser seno de 25 vezes o peso. Ah, mas a gente não conhece o peso. Não, mas você conhece a massa. Conhecendo a massa, o peso, ele é massa vezes gravidade. Por enquanto, nós vamos usar a gravidade igual a 10. 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, com isso, o peso vai ser a massa, que é 12 kg, vezes 10, que vai ser 120 newton. Cuidado com isso, tá, pessoal? Então, 120 newton. Então, com isso, nós vamos fazer o seno de 25 vezes o peso, que é 120, que vai... Só um pouquinho que eu errei na conta aqui. 125 vezes 120, 50,71. Que é igual a massa vezes aceleração. Nós não conhecemos a aceleração. É
a gente quer saber o que vai acontecer, qual vai ser essa aceleração. E o y, né, vai ser a força normal, que nós não sabemos quanto é, menos F seno de θ, agora é F seno de θ e não F cosseno de θ, né? Isso era em x, então vai ser F seno de θ, que vai ser 42,26, menos P cosseno de θ, que vai ser 108,76. E isso aqui vai ser igual a zero, tá? Então, aqui nós já temos com os valores. Então, nós temos aqui as equações 1 e 2. E da equação 1, a gente pode então aqui já é com os valores, né, usando os valores. Então, da equação 1, nós podemos determinar a aceleração. Tá? Então, a aceleração ela vai ser 90,63 menos 50,71 dividido por 12. Vai ser uma aceleração de 3,33 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração. 3,33 metros por segundo ao quadrado. A segunda equação, né, então, da equação 2, a gente pode determinar a força normal, que vai ser 108,76 mais 42,26, que vai ser 151,02 newton. Tá? Então, esse é o resultado do exercício, é o que o exercício pede para nós, tá? Então, esse é o resultado do exercício. E o exercício, o Open Board, ele é interessante porque ele fecha do nada. Cadê? Documentos. Só falta não ter salvo. Ah, tá aqui, ó. Tá? Então, gente, fizemos o cálculo, tá aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, vamos supor que a força aplicada seja nula, só para a gente comparar. Então, mantendo a massa de 12 kg e o ângulo 25 graus. Tá? Então, nós vamos manter a massa e o ângulo, mas a força aplicada vai ser zero. Veja, a Giovana tinha perguntado sobre a referência do X, tal, se eu ia colocar para baixo ou para cima. Veja que nós escolhemos para cima no plano inclinado e a aceleração foi positiva. Agora, se a força for zero, então nós vamos ter a equação em X, ela vai ser menos 50,71 igual a 12A. E Y, nós vamos ter normal menos 108,76 igual a zero. Então, essas são as equações. Então, se nós chamarmos essa aqui de 1 e essa de 2, nós vamos ter, da equação 1, nós vamos ter que a aceleração vai ser menos 50,71 dividido por 12, que vai ser 4,23 metros por segundo ao quadrado. E da equação
2, a gente obtém que a força normal vai ser 108,76 newton. Então vamos observar o seguinte, se a força F for nula, então nós temos aqui a aceleração negativa. Então qual é o papel da força F? É vencer a força peso, mas a componente da força peso na direção do movimento. Esse é o papel da força F, ou seja, fazer com que o objeto suba acelerado. Tá? Nesse caso aqui, nesse segundo caso que nós estamos tratando aqui, se o corpo for deixado no plano inclinado sem atrito, ele vai descer com uma aceleração de 4,23 metros por segundo ao quadrado. Mas a aplicação de uma força horizontal de 100 newton, o que vai implicar? Vai implicar no aumento da força normal. O aumento da força normal, veja que sem a força F, a força normal é menor. Tá? Aqui nós temos a força normal maior porque você tem uma força aplicada. Veja aqui, essa força F, ela tem uma componente na vertical e é para baixo. A força peso também tem uma componente para baixo. Essas duas componentes, então, se somam e vão provocar o aumento da força normal. Tá? Gente, alguma pergunta nesse exercício? Veja que nas notas de aula eu usei x para baixo. Tá? Então, se você olhar aqui, nas notas de aula eu usei x para baixo. E a aceleração foi negativa. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Aqui o professor de vocês errou. Vamos corrigir isso aqui. Aqui é mais. Então aqui não é esse valor. Mas é esse valor aqui. Pronto. Agora está certo. Então tá bom. Vamos fazer esse aqui então? Esse é bem legalzinho também. Esse é bem bacana. Qual a dificuldade desse? Não tem. E eu vou mostrar para vocês que não tem dificuldade nesse aqui. Tá? Bom, também da mesma forma ele está todo feito aqui. Tá? Mas vamos lá, passo a passo, sempre buscando os elementos. No sistema apresentado na figura, então ele nos fornece a massa 1, a massa 2 e a massa 3. Desprezando as massas das polias, nesse caso só tem uma, né? Que é essa Opa, cadê? Só tem uma, que é essa aqui. Desprezando as massas das polias, dos cabos e o atrito, determine a aceleração do conjunto e as tensões nos cabos. Bom, primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte. Por que ele fala que Por que ele pede aceleração do conjunto? Por que ele não pede aceleração individual? Será que esses objetos, eles não poderiam ter acelerações diferentes? Poderiam. Poderiam. E por que não podem nesse caso? Porque ele está dizendo que as massas dos cabos é desprezível. Tá? Ele não colocou aqui também, mas esses cabos são inextensíveis. Então tem... vamos colocar aqui, cabos inextensíveis. Tá? O que significa que
não é possível que eles se estendam. Se eles não são elásticos, se eles fossem elásticos, um objeto poderia se deslocar com uma aceleração diferente do outro, mas eles não são elásticos. Se eles não são elásticos, então eles não vão, esse objeto e esse vão permanecer a mesma distância o tempo todo. Então, a distância desse ponto do M2 até esse ponto do M1 vai permanecer sempre constante. E desse ponto do M2 até esse ponto do M3 também. Os cabos não vão sofrer ação nenhuma por conta de elasticidade, não tem. E as massas negativas, as massas desprezíveis, significa que eles não vão fazer isso aqui, ó. Se eles ficassem abaulados, isso provocaria uma força nesses casos aqui, que poderia ser diferente desse caso e aqui, ó. Então isso poderia também fazer com que as acelerações fossem diferentes também. Isso não existe, tá? Não existe por quê? Porque os cabos são inextensíveis e porque a massa dos cabos vai ser zero. Ah, mas na prática, como é que eu vou fazer para a massa ser zero? Bom, na prática, se você for, por exemplo, utilizar um cabo de aço para elevar, por exemplo, uma massa, por exemplo, você não vai pegar um cabo de aço para carregar uma caixa de isopor. Se você fizer isso, o cabo de aço vai ser, a massa dele vai ser muito maior do que a do isopor, dependendo também do volume do isopor, né? Vamos pegar um volume razoável, pequeno. Né? Então, se você utilizar uma massa, um cabo de aço para carregar uma caixa de isopor, você vai ter efeitos do cabo. Agora, se você usar um fio de nylon para carregar uma massa de, sei lá, quanto, uma massa de 300 quilogramas, você conseguir fazer isso, o cabo praticamente não vai ter efeito nenhum, né? Nesse caso vai ter elasticidade, mas vamos supor que não tenha, né? Pega um cabo de aço aí, bem fininho e tal. Então, fazer essa maximização é importante porque você então pode considerar cabos inextensíveis e massas desprezíveis mesmo em casos, mesmo nos casos práticos, tá? Opa. Então vamos para a próxima página, né? Deixa eu copiar essa figura aqui que nós vamos precisar dela, tá? Bom, então tá. Agora a gente precisa trabalhar. Gente, e aqui é importante essa informação. O diagrama de corpo livre, ele é individual. Então, diagrama de corpo livre a gente faz, a gente não faz um diagrama de corpo livre para todos os objetos, não. A gente faz um diagrama de corpo livre para cada objeto. Então, nós vamos fazer um para cada um. Tá? Então, nós vamos ter 3 situações, por enquanto. Eu vou mostrar mais uma para vocês. Tá? Então, esse daqui vai ser inclinado para cima de 30 graus, que é do objeto 1. Esse aqui também vai ser de 30 graus, que é do objeto 2. Tá? E esse daqui vai ser... Opa, cadê? Do objeto 3. Então, nós temos aqui os 3 eixos que nós vamos trabalhar. Tá? Vamos colocar os seus eixos inclinados também, né? As suas perpendiculares, porque nós estamos tratando de sistemas ortogonais. Então, vamos colocar aqui esse aqui. 20. 120. E esse aqui vai ser... 30.
Tá? Então, estão aqui os 3 diagramas de corpo livre. Esse primeiro é do objeto de massa M1. Esse segundo do objeto de massa 2 e esse aqui do objeto de massa 3. Agora vai ter uma situação que nós vamos precisar prestar bastante atenção. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. A massa 1 é 20 kg e a massa 2 é 40 kg. Os dois juntos vai dar 60 kg. O objeto 3 tem 60 kg. Então, esse tem 60, esses dois têm 60. Esses objetos, o conjunto vai se deslocar no sentido horário ou no sentido anti-horário? O que vocês acham? Veja que não precisa ser a resposta correta. Não precisa, por enquanto, ser a resposta correta. Nós vamos saber depois se nós acertamos na nossa hipótese ou não. Então, vocês podem responder o que vocês quiserem. Tanto faz nesse caso. Tá? Você pode falar horário ou anti-horário. Ah, estou com preguiça de digitar. Então, põe horário. Ah, não, quero digitar o anti, porque eu gosto da palavra anti. Então, eu vou colocar anti-horário. Entendeu? No sentido horário. Sim, aqui a inclinação é maior. Então, vocês estão dizendo que vai ser no sentido horário. Vamos ver se é isso? Então, veja só. O objeto 1, então, ele vai a tendência dele se deslocar vai ser para cá, no sentido horário. Tá? Então, nós vamos colocar o x aqui. Então, consequentemente, não vamos ver se acertamos, né? Depois nós vamos ver se nós acertamos a hipótese ou não. Lembre-se que é uma hipótese, tá, gente? Então, o objeto 2, ele também vai seguir nessa tendência de movimento. Rafael acha que é anti-horário. Vamos lá, vamos ver, Rafael. Isso. Espera um pouquinho. Então, vamos lá. O x, então, também vai ser para cá. X e y. E o M3? O M3 também vai seguir essa tendência. Eu não posso colocar o M3 subindo. Percebe? Eu não posso colocar o M3 subindo. Então eu vou ser coerente na minha escolha. Eu vou colocar o X para cá. É isso mesmo, X para cá. E o Y para cá. Tá? Então, algumas coisas que nós podemos, algumas questões, situações que nós podemos dizer. O X, nós colocamos todos os X nas direções dos movimentos. E o Y sempre foi para fora da figura. Poderia ser diferente? Eu poderia ter colocado aqui X e aqui Y? Poderia, não tem problema. Por que não? Porque isso não vai implicar no resultado. A escolha que nós fazemos do X e do Y é simplesmente por uma conveniência. É por tradição, mas não precisamos fazer a escolha, a escolha é livre. Eu poderia colocar o X aqui e o Y aqui, não tem problema nenhum. As equações vão ser diferentes, mas não tem problema. Eu vou precisar das equações, isso sim. Mas as equações eu posso escrever de qualquer forma. Agora, não é coerente eu colocar o objeto 1, o x para cima, e o objeto 2, o x para baixo. Posso fazer isso? Posso. Mas não é interessante em termos de cálculo. Então agora nós vamos representar as forças atuando nesses objetos. O objeto 1 tem a força peso. O objeto 1 tem a força peso, que nós vamos chamar de P1. Então nós vamos representar aqui também a força P1. Está aqui, ó. Agora no corpo livre, no diagrama de corpo livre.
Agindo sobre o objeto 1, nós também temos a força normal. Então está aqui, força normal, só que agora nós vamos chamar de N1. Vocês vão entender por quê já já. Então, aqui tem a força N1. Veja que eu não coloquei vetor, representação vetorial, a setinha em cima do N1 aqui, porque ele já está no eixo Y. Além disso, atuando no M1 tem um cabo. Esse cabo exerce uma força sobre ele, que não pode ser desprezada. Não posso simplesmente desprezar. Não, tem essa força, por que eu não vou pôr, né? Tá aqui. Nós vamos chamar essa força de T de 1, atuando em 1, devido a 2. Tá? Então, é como se o 2 estivesse puxando o objeto 1. Então, T, 1, 2. Deixa eu tirar esse chapéu aqui, esse vetor aqui, porque ele já está também na direção X. Força de tração, Miguel, isso aí. Isso aí. Tá? Não tem atrito, então não preciso colocar mais nenhuma força aqui no objeto 1. Tá? Então, nós temos aqui a força de tração. Nós vamos chamar de T atuando em 1 devido a 2. Aqui eu ponho o vetor, porque eu ainda não escolhi o sistema de referência. Bom, no objeto 2 também tem peso. Então vamos colocar agora no objeto 2 a força peso. Então vamos lá, P2. E aqui, P2. Eu não poderia chamar só de P? Aqui P e aqui P também? Não, porque esse P é diferente desse. O peso do objeto 1 é diferente do peso 2, do objeto 2, então eu não vou colocar o mesmo. Assim como a força normal. As forças normais também podem ser diferentes. Então não vou colocar mesmo. Tá? Então tem aqui também a força normal. Então nós vamos chamar de N2. N2. E aí nós temos também, veja que assim como o cabo, o objeto 1 puxa, assim como o objeto 2 puxa o objeto 1 pelo cabo, o objeto 2 puxa o objeto, assim como o objeto 2 puxa o objeto 1 pelo cabo, o objeto 1 puxa o objeto 2 também pelo cabo. Então nós temos aqui uma força que é atuando em 2 devido a 1. Então aqui vai ser T2,1. E além disso, tem uma outra força, porque tem um outro cabo aqui, ó. É outro cabo. Está aqui. Que nós vamos também considerar. Tá? Então vai ser outra força de tração, também atuando no objeto 2, mas devido à polia. Então aqui nós vamos colocar T2,P, porque está entre o objeto 2 e a polia. Tá certo? Vocês estão acompanhando, gente? Se tiver dúvida, vocês vão falando aí, tá? Então agora vamos para o objeto 3, porque não tem mais força atuando no objeto 2. O objeto 3 também está sujeito à força-peso. Então vamos lá. Força-peso atuando sobre ele. Então, peso 3. Peso 3. Força normal. Aqui em Y positivo. Então, essa daqui é a força normal. Força normal. E tem também aqui um cabo entre a polia e o objeto 3.
Então, nós vamos chamar aqui de T atuando em 3 devido à polia. Então, vai ser T3 devido à polia. Tudo bem, gente? Deixa eu pegar uma forma aqui. Pode ser essa aqui mesmo, tá? Essa aqui vai representar a polia. A polia, ela tem também as duas forças agindo sobre ela, que são as trações, né? Essas aqui são as respostas, são as reações às trações. Então é a tração sobre a polia devido ao objeto 2 e a tração sobre a polia devido ao objeto... Opa, 1 não. Cadê? 3. Tá? Gente, então aí estão todos os diagramas que nós precisamos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esses diagramas. Vou colocar eles aqui. Deixa eu diminuir eles agora, que nós já temos eles. Opa! Anterior. E vou também pegar da polia. E nós vamos trabalhar agora primeiro com a polia, tá? Então vamos trabalhar primeiro com a polia antes de escrever as equações. O que acontece é que a massa da polia é nula. A massa da polia é nula. Ele já falou isso para nós. Aqui nós temos o mesmo cabo. Então é o mesmo cabo. Então vamos ver qual que é o papel da polia nesse caso em que a polia tem massa nula. Vamos ver qual é o papel dessa polia aqui. Bom, nós podemos aqui representar um diagrama também de corpo livre. Já vou representar na própria figura, tá? Então nós vamos representar aqui na própria figura. Então, o que vai acontecer aqui? Se a polia, ela tem... se a massa da polia é nula... Deixa eu só pegar um negócio aqui, gente. Aqui, pronto. Se a massa da polia é nula, a força resultante atuando sobre essa polia vai ser 0. Opa, deixa eu escrever em preto, né? Senão vocês não vão enxergar. A força resultante atuando sobre a polia, ela vai ser a massa da polia vezes a aceleração da polia. Esse valor vai ser 0. Vocês concordam com isso? Né? Aqui eu coloquei para vocês, gente, eu não vou fazer isso agora não, tá? A polia, eu vou só apresentar aqui para vocês rapidamente, mas aqui tem todos os ângulos, tudo, θ, θb, né, 30 graus, né, e 60 graus, tá tudo aqui direitinho, né? E aqui estão as equações. Então a gente tem a componente x, as componentes x das trações da polia, que a gente chamou de um nome diferente, mas vai ser a mesma atração que nós temos aqui, tá? E que vai ser igual a 0, e na direção y também vai ser igual a 0. Então o que vai acontecer é que se essas componentes são iguais, então os módulos são iguais. Então nós temos o módulo das trações iguais.
Vou explicar para vocês usando a nossa figurinha aqui, tá? Se a força resultante atuando sobre a polia vai ser nula, então a consequência que nós vamos ter disso aqui é que o módulo, né, da tração da força do cabo na polia devido à massa 2 vai ser igual à tração devido à massa 3. Então, isso daqui mostra para nós que a polia ela não exerce uma função a não ser de inverter o sentido do movimento. Se a gente olhar a figura, o que a polia faz é com que o movimento que estava num plano de 30 graus agora esteja em 60 graus. Eu não poderia fazer isso se não fosse uma polia. E se tivesse atrito, se tivesse qualquer outro efeito, aí então ela não seria somente para inverter o sentido, a direção do movimento. Não é sentido não, a direção do movimento. Tá? Então, o que acontece? Os objetos vêm e fazem isso aqui. Então, a polia só tem esse papel. Por isso que as forças de tração vão ser iguais. Tá? Bom, se as forças de tração vão ser iguais, nesse caso aqui, e nós temos também, pela terceira lei, nós temos que o módulo de T12 é igual ao módulo de T21. Nós temos que o módulo de T2P é igual a de TP2 e o módulo de T3P é igual ao módulo de TP3. Vocês estão acompanhando? Vocês estão percebendo isso? Que T12, o módulo é igual ao módulo de T21. O módulo de T2P é igual ao módulo de TP2. O módulo de TP3 é igual ao módulo de TP3. Está aqui na figura também. Se a gente olhar a figura, a força de tração a força do cabo sobre o objeto 1 é igual em módulo à força do cabo sobre o objeto 2. Nesse cabo aqui, então, as forças são todas iguais. Nesse cabo aqui, a força de tração no objeto 2 vai ser igual à força de tração no objeto 3, porque é o mesmo cabo e ele não tem massa. A massa dele, quer dizer, tem massa, mas a massa dele é desprezível. Então, nós podemos escrever desses dois aqui e usando esse resultado, então, nós podemos escrever que deixa eu escrever aqui, peraí, que T2P é igual a TP2, que é igual a TP3, que é igual a T3P, tá? Então, com isso, nós podemos escrever essas igualdades. E podemos dizer que isso aqui é T'. E aqui nós podemos dizer que é T, para não ficar carregando notação. Só para isso, só para a gente não ficar carregando notação, tá? Então agora a gente pode voltar para os diagramas dos objetos individuais. Então a gente vem para cá, deixa eu aumentar aqui, tá? Vou tirar aqui. Por quê? Porque agora nós vamos chamar esse daqui apenas de T. E aqui também apenas de T. E esses dois aqui nós vamos chamar de T'. Ah, eu não posso chamar de T aqui, T aqui, T aqui e T aqui? Não, porque não são iguais. Podem até ser, mas nós não podemos afirmar a priori que são, tá? Nós temos que mostrar o cálculo, nós temos que fazer o cálculo para poder provar que são. Bom, e agora? Agora nós vamos escrever
O que confundiu, Giovana? Ok? Eu posso ter o T igual a telinha, mas eu não posso afirmar a priori, né? Não posso afirmar isso antes de fazer o cálculo. Bom, então agora nós vamos escrever as equações. Então agora chegou a hora da gente escrever as equações, que agora a gente já tem tudo. Ah, deixa eu falar uma coisa antes também. Como os objetos estão em conjunto, eles estão se deslocando em conjunto, então nós podemos dizer que a aceleração do objeto 1 em módulo é igual à aceleração do objeto 2, que é igual à aceleração do objeto 3, que é igual a A. Tá? Nós vamos usar isso daqui. Nem sempre nós podemos dizer isso, mas nós vamos usar isso agora. Então vamos lá. Para a massa, para o objeto 1, nós vamos ter x. Em x nós vamos ter... Veja que nós temos aqui uma componente... Opa! Vou fazer bonitinho, né? Nós temos aqui as componentes x e y do P. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui, tá? Então, essas daqui são as componentes do P. Então, é P1Y e P1X. Aqui vai ser P2X e P2Y. P3X e P3Y. Tá? Então, na direção X, nós vamos ter T menos P1X é igual a M1 vezes A. Na direção Y não tem aceleração, então vai ser N1 menos P1Y igual a zero. Tudo bem? Para M2, nós vamos ter na direção X, nós vamos ter T' menos T menos P2X. E vai ser M2 vezes A. E em Y vai ser N2 menos P2Y. Isso aqui é igual a zero. E nós vamos ter M3. Em X, nós vamos ter P3. Ah, eu escrevi errado aqui, gente. É P3. Y e P3X. Tá? Então vai ser P3X menos T' igual a M3A. E em Y vai ser normal 3 menos P3Y, que é igual a zero. Então eu vou chamar essa equação aqui de 1, essa equação 2 e essa aqui de equação 3, que é o que eu preciso. Então agora nós vamos escrever somente as equações 1, 2 e 3, que é o que nós precisamos. Então a equação 1 vai ser tração menos... Bom, P1x a gente já viu que o ângulo vai estar aqui, né? O ângulo de... Cadê?
aqui, o ângulo de 30 graus. Eu vou chamar o ângulo de o θ1 de 30, θ1 não, deixa eu... Porque 1 é a massa, né? Então vai confundir. θA, 30 graus, θB, 60 graus, tá? Só para a gente poder escrever aqui. A gente já vai substituir os valores, só para a gente poder saber. Aqui é o θB. Aqui também é θB, tá? E aqui é o... θB não, θA, né? E esse aqui é o θB. Deixa eu apagar aqui. Aqui. θA e θB. Então vai ser T menos P1. Nós estamos olhando para o X. Então vai ser P1 seno de θA. É igual a M1 vezes A. Essa é a equação 1. A equação 2 vai ser T' menos T menos P2 seno de θA, que é igual a M2 vezes A. Essa é a 2. E a 3 vai ser P3 seno de θB menos T' igual a M3 vezes A. Essa daqui é a equação 3. Vamos substituir os valores agora, tá, gente? Eu não substituí ainda, mas vou substituir. Ah, professor, eu posso substituir desde o começo do exercício? Pode, não tem problema não. Agora nós vamos trabalhar somente com os valores. Então vamos lá. A massa 1 é 20 kg. A massa 2, 40 kg. E a massa 3, 60 kg. Tá? Nós vamos usar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. θA é 30 graus. E θB é igual a 60 graus. Então, esses são os valores que nós vamos precisar. Então, Miguel, não dá, né? Porque tem o T', né? Se não fosse o T', aí seria tranquilo, mais tranquilo ainda, né? Já é tranquilo, né, gente? Isso aqui, não é? Fala a verdade, vai. Vamos substituir os valores, então, agora, nas equações, tá? Então, nós vamos ter... T menos... O P1, gente, é M1 vezes G. P2, M2 vezes G. E P3, M3 vezes G, tá? Então, nós vamos ter P1 vezes o seno de θA. Seno de 30 é meio. Tá? Então, como P1 é 200 newton, então nós vamos ter T menos 100 é igual a 20A. Depois nós temos T' menos T menos P2 é 400 vezes o seno de θA. Então vai ser 200 igual a 40A. E agora nós temos o P3 seno de θB. O seno de θB é o seno de 60. Seno de 60 vezes 600, que vai ser 520, né? 519,6. Eu vou colocar por enquanto 519,6. Depois a gente vê o que se aproxima mais ou não. Menos T' é igual a massa 3, que é 60, vezes A. Então aqui nós temos
as equações 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Gente, como você tem T e T', você pode fazer 1 mais 2 mais 3. Quer ver? Ó? 1 mais 2 mais 3. Se a gente fizer isso aqui, você consegue resolver. Porque agora o problema ficou em resolver essas equações. Veja que quando a gente soma essas daqui, nós vamos ter T... Deixa eu fazer diferente aqui, que vai para a gente... Opa! A gente agilizar aqui, né? Vai ser os membros da esquerda, tá? Então, é esse daqui, que é a esquerda, né, de 1. Esse aqui é 1 da esquerda, o membro da esquerda, mais esse daqui. Se estiver muito devagar, vocês falem, viu, gente? Me deixa fazer um negócio que vocês já sabem fazer com muita tranquilidade, não. A equação 2, o membro da esquerda, mais o 3 da esquerda. Que é esse aqui. Então, nós temos das 3 equações, nós vamos ter esses daqui. Bom, deixa eu diminuir esse aqui, porque senão não vai caber aqui, né? Já escrevemos. E isso vai ser... Tá devagar, né, Giovana? Espera um pouquinho, a gente já vai lá. Mas isso vai ser igual aos membros da esquerda, que é 20A mais 40A mais 60A. Então, todos os membros, a soma dos membros da esquerda, né? Deixa eu colocar aqui direitinho, peraí. 1 mais 2 mais 3 da direita, tá? Então, com isso a gente tem esse povo todo aqui, né? Então, vamos agora fazer T menos T, T' menos T'. Sobrou quem? Menos 100, menos 200, mais 519,6. Então, 519,6 menos 300, que vai ser 219,6. E isso aqui vai ser igual a 120A. Portanto, a aceleração vai ser 219,6 dividido por 120, que vai ser 1,83 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, gente, nós determinamos a aceleração do conjunto. Maravilha, isso aí é a primeira parte do exercício, tá ótimo, né? Agora vamos usar essas mesmas equações, vou tomar o resultado aqui da aceleração, né? E basta substituir os valores, né? Então agora a gente faz o quê? Substitui em 1 e em 3. Substituindo em 1 e 3, a gente tem o valor de T e de T'. Então, T e T'. Então, substituindo 1,83 na primeira equação,
nós vamos ter o valor de 136. Bom dia, meu anjinho. Tudo bem? Minha filha acordou aqui. Coisa linda. Eu acordei, sei lá quantas horas. Ah, faz tempo já? Faz tempo. Ah. Ah, só veio buscar o tablet, né? Então tá bom. Então, e o telinha vai ser 60 vezes 1,83. Perdão, vai ser 519,6 menos 60 vezes 1,83, que vai ser 409,8 newton. Então, fechou. Na minha cabeça já tem uns 3. Minha irmã fala que eu tenho 15 filhos. Eu tenho 3 filhos. 2 grandes e uma pequenininha. Pois é, né? Acertou. Acho que ela tirou 10 na prova, viu, gente? Porque tá boa de conta. Deixa eu ver se eu acertei aqui. 409,8, 136,6, 83. Vamos ver agora. Veja, gente, é que deixa eu responder primeiro o que a Giovana falou. Essas trações, elas significam o seguinte. Deixa eu pegar a figura. Vou colocar a figurinha aqui para a gente poder interpretar. Bom, primeira coisa vocês, na verdade, escolheram o movimento no sentido horário. Confere? Vocês escolheram o movimento, se tivesse movimento, seria no sentido horário. A aceleração deu positiva. Isso significa que a hipótese de vocês está correta. Então, a hipótese está correta. Aceleração positiva, porque vocês escolheram o sentido horário. E isso é muito legal, porque vejam só que, deixa eu ver se eu tenho aqui aqui não tem, aqui tem. Veja que nesse caso aqui, eu escolhi o X para baixo. Então o que aconteceu? Eu errei no cálculo. O resultado tem que estar de acordo com a referência. Então observe que no meu resultado, a aceleração foi negativa. Então o resultado está correto dentro daquilo que nós escolhemos. Então nesse caso aqui eu escolhi o sentido anti-horário, então a aceleração deu negativa. Se eu escolhesse o sentido anti-horário e a aceleração desse positiva, meu cálculo estaria errado. Tá? Porque não poderia, tem que ser negativa. Se fosse equilíbrio, a aceleração seria 0, exatamente. Aí, mas quanto seriam as trações? As trações seriam iguais se a aceleração fosse nula. Se a aceleração for 0, quanto vale T e T'? Não, exatamente. Vamos ver. Se a aceleração for 0, T vai ser igual a 100 newton
tá? E T' vai ser igual a 519,6. Ai, ai, ó o AVA, ó o AVA. Vamos ver. Cara, que milagre! Ele de primeira. Então veja que nós temos os resultados diferentes. Tá? T' seria 519,6 e T seria 136. Opa! Ah, é isso mesmo, 519,6 e T seria 100. Tá? Isso se a aceleração fosse zero. Tá? Agora, você fala se ele tivesse aqui. O negócio é que não faz sentido a gente falar que ele vai estar em equilíbrio. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, com esses resultados aqui. Por quê? Porque nesse sistema que nós estamos trabalhando, não faz sentido a gente falar que a aceleração vai ser zero, a menos que a gente coloque, que a gente mude uma das massas ou que a gente acrescente uma força. Quer ver? Ó, observa, por exemplo, essa equação aqui, tá? Para não fazer tanta bagunça, deixa eu fazer uma coisa aqui, para a gente fazer uma interpretação correta, tá? Bom, primeiro é tomar cuidado com esse resultado aqui, se a aceleração for zero. Tá? Porque não vai ser. Não tem como ser zero nesse caso que nós estamos trabalhando. E eu vou mostrar para vocês uma consequência de afirmar que a aceleração vai ser zero. A consequência está aqui nessa equação. Veja que nós dissemos aqui no anterior, né, que se a aceleração for zero, tá? Então nós teríamos esses valores aqui, certo? Mas olha a equação 2. Na equação 2 nós teríamos 519,6 menos 100 menos 200 igual a 40 vezes zero. Porém, esse resultado aqui não dá certo, porque essa conta aqui é diferente de zero. Então, isso mostra para nós que é preciso uma outra força ou mudar alguma das massas para que a aceleração seja zero. Acrescentar atrito, acrescentar alguma coisa no sistema para que a aceleração seja nula. Eu não posso simplesmente dizer assim, e se a aceleração for nula? O que vai acontecer? Porque isso não é possível. Tá? Nesse sistema não é possível. Entenderam? Ok, beleza, gente. Qual que seria a ideia agora? Tá? Feito esse exercício aqui, agora nós vamos começar a fazer com atrito. Nós vamos fazer segunda-feira, hoje não, tá? Segunda-feira nós vamos fazer esse exercício, ele está feito aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. E vamos fazer esse exercício aqui também. Esse exercício aqui de plano inclinado com atrito é bem legalzinho, tá? Aqui a gente mostra algumas consequências do ângulo e tal, tá bom? E a gente vai fazer ele na segunda-feira. Prova já, exatamente. Vamos fazer uma provinha, né? De lançamento, tá? Gente, eu vou parar de gravar, mas eu vou continuar aqui com vocês, tá bom?
Deixa eu só pegar o... Só um pouquinho. E pronto. Interromper o compartilhamento. Encerrado. Ok. Eu vou voltar aqui. Ok. Voltar aqui também. Ok, gente. Então, por hoje é isso. Na segunda-feira a gente vê alguns exercícios de atrito. Tá bom? Beijo no coração. Até mais.